Boa noite. Antes de começar a sessão, eu vou pedir que tentem ser o mais sucintos possível. Estamos com a contingência das 23 horas, mesmo nós avisámos a PSP de que tínhamos este ato que já estava marcado. Todavia, não há necessidade de estarmos a inventar chatices. Se pudermos tentar resolver isto, em vez das intervenções demorarem 10 minutos, que demorem 2 ou 3, e nós talvez consigamos chegar com isto a bom porto. Vou começar por saudar o público, o Executivo, os eleitos. Temos substituições na bancada do PS. Cidalisa Tomás substitui Domingos Vieira, o Carlos Santos substitui o Arlindo Sacristão e o Fernando Sousa substitui a Ana Cristina Revés. Na bancada do PSD, a Florinda Alves substitui a Isabel Figueiredo. Antes de dar início aos trabalhos e, posteriormente, eu tenho um assunto que, de alguma modo, me está a incomodar. E como está a incomodar, eu tenho que o colocar e, antes dos trabalhos, portanto, eu vou dar o privilégio ao Sr. Presidente do Executivo que, se quiser, se pronunciar sobre este assunto. Foi com alguma estupefação que nós contactámos a ANAF, eu vou dizer porquê, por causa desta história, independentemente da lei dizer que é preciso o ROC e não sei o quê, contactámos a ANAF para ter um papel na mão, para não haver chatices e mesmo a opinião da ANAF sobre o assunto. A resposta da ANAF é que nós não tínhamos direito a esta resposta porque já não pagamos cotas desde 19, portanto, devemos a cota de 20 e a de 21. Como isto é gestão do Executivo, eu perguntava ao Sr. Presidente do Executivo o porquê desta falha e não ter avisado a Assembleia desta situação. Tem a palavra o Sr. Presidente do Executivo. Boa noite, Sr. Presidente. Boa noite a todos os elementos da bancada do Partido Socialista, da CDU, do PSD, do Bloco de Esquerda e da eleita independente, bem como ao público que nos está a ouvir. A dúvida que o Sr. Presidente tem é a mesma que o senhor também colocou na última Assembleia, em que, infelizmente, o senhor na altura disse que, porque o Bloco de Esquerda apresentou uma recomendação e que o senhor, infelizmente, não leu bem o artigo 13º do Regimento da Assembleia, que no seu artigo 13º, 1b, uma das competências, direitos dos membros da Assembleia é apresentar por escrito ou oralmente moções, pareceres e recomendações. Não percebi muito bem porque é que o Sr. Presidente, naquela Assembleia, levantou questões tão... Andámos aqui quase uma hora e tal a discutir uma situação com tantas dúvidas, quando realmente serve por desconhecimento do Sr. Presidente, que se esqueceu de ler o regimento e cá vem taxativamente recomendações, à semelhança do que acontece nas Assembleias Municipais. Em relação à sua dúvida, nós não informámos nada nem ninguém, nem temos que informar, porque ninguém nos pediu qualquer informação, a não ser agora na quinta ou na quarta-feira passada, em que o Sr. Presidente disse que havia uma cota por pagar na ANAF. Nós temos as cotas de 2020 por pagar. É verdade que elas estão por pagar, eu também não sabia que estavam por pagar. Perguntei à contabilidade o que se passava sobre o assunto e elas estavam por pagar. Todos os contactos que temos tido e os nossos funcionários que estão autorizados a contactar com a ANAF sempre tiveram as devidas respostas, tanto escritas como orais. E nunca houve qualquer tipo de problema. E vim a saber realmente, porque o Sr. Presidente me chamou essa atenção e fui mandar verificar na contabilidade, e a contabilidade disse sim, senhor, Sr. Presidente, a cota está paga, não a pagámos em 2020, estamos à espera da introdução do saldo de 2020 para 2021 para podermos proceder à liquidação da cota desse ano, e este ano ainda estamos em prazo para a poder liquidar. Com o anterior Presidente, posso dizer que
sempre fomos juntos aos congressos da ANAFRE, em 2019, se não estou em erro, nunca houve qualquer problema nenhum, portanto agora fiquei um bocado surpreendido, que hora não, naquele dia fiquei um pouco surpreendido, porque realmente a ANAFRE, por questão de não ter pago, por faltaram o pagamento de um ano, não ter respondido, não sei a quem. Eu sei que a ANAFRE só responde ao Presidente da Junta de Freguesia, ao Presidente da Assembleia de Freguesia e a quem estes os mandatarem. Portanto, nada mais tenho a acrescentar, assim que, e logo que o saldo de gerência de 2020, que passe para 2021, e nós pensaríamos que isto já teria, quando nós apresentámos em abril e que depois tivemos que retirar o documento, pronto, tudo o que estava por pagar de 2020 é, como é óbvio, este saldo contemplava esse pagamento e esse não foi efetuado ainda. Muito obrigado. Eu só espero que o Sr. Presidente não esteja a dizer isso no sentido que eu estou a inventar aquilo que lhe disse. Eu tenho aqui o documento na mão que vou fazer questão de lhe entregar uma cópia a si. Sr. Presidente, eu não estou a duvidar. Eu estou a dizer, eu não estou a duvidar. Eu estou a dizer é que este documento não chegou ao conhecimento da Junta de Freguesia, não chegou documento nenhum ao conhecimento da Junta de Freguesia, até para que a Junta de Freguesia pudesse reclamar de alguma coisa, se fosse o caso, junto da ANAFRE, o senhor está-me a entregar agora. O que acontece é que está contemplado esse pagamento com o saldo de 2020, que são 198, que é o primeiro ponto de princípio que vai nesta sessão. Muito obrigado. Portanto, o assunto, para mim, está acabado. Eu vou pôr à consideração da Assembleia o seguinte. Nós tínhamos que continuar, portanto, esta ordem de trabalhos, todavia há uma ata que já está pronta, que é a ata 33. Para não ficar para o fim, porque podemos não conseguir e ficamos com mais atas, como é uma coisa muito rápida, todos vocês têm conhecimento, colocávamos esta ata 33 no ponto 3 e os outros pontos andavam todos um ponto para baixo, se assim eu entender. Se não acharem que não, vai para o último, vai para o último, para mim é muito diferente. Era só para acabar com estas questões das atas. PSD concorda? Bancada do PS? Não tem problema nenhum a acrescentar. Bancada da CDU? Nada. Bancada do Bloco? Tá? Eleito independente? Ok. Então, vamos passar ao ponto número 3, que é, portanto, eu não sei se querem ler a ata, toda a gente tem a ata, alguém tem alguma coisa a acrescentar, ou tetasse alguma galha? Todos leram a ata? Ninguém tem nada a acrescentar à ata? Podemos pôr a ata à votação? Então eu vou colocar a ata número 33 à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi votada por unanimidade. Então vamos passar ao ponto 4, que é a apreciação e votação da primeira revisão orçamental de 2021. Temos aqui uma sugestão que era, na revisão, primeiro votar os fluxos e depois votar a revisão. Não sei se o Executivo concorda, não concorda. Eu já dou a palavra. Sr. Presidente, o que nós temos aqui na mesa é um ponto, e o ponto é bem claro no que diz na ordem de trabalhos. Sr. Presidente, eu estou a dar uma sugestão. E pronto, está bem, o senhor pode dar. E a Assembleia que vai decidir se quer ou não quer. O senhor pediu-me a opinião, se não eu quisesse a minha opinião, não o pedia. E propunha logo à Assembleia. O senhor pediu uma opinião. Não, mas eu já disse, já lhe dou a palavra. E eu digo aqui, o ponto 3 diz: apreciação e votação da primeira revisão orçamental de 2021. Não fala de mais nada, é a primeira revisão orçamental de 2021. Portanto, é isso que deve ser discutido e que deve ser votado. Muito obrigado. Bancadas, o que é que têm a dizer? É assim. Não, a bancada CDU propõe que se vote a revisão, que se vote primeiro os fluxos de caixa e depois a revisão.
Ok. Bancada de CDU, quer dizer alguma coisa sobre isto? Não? Não vale a pena. Isso nunca mais saímos daqui. Senhor Presidente, acho que fiquei com a dúvida que se tinha som porque não tem a luz acesa. Trata-se apenas de uma mera formalidade que, do ponto de vista técnico, primeiro aprovam-se os fluxos de caixa para depois, então, os mesmos serem, para depois a revisão. Ao Sr. Presidente, agradecia que se calasse porque eu estou a falar, é uma questão de respeito. Obrigada. Nós propomos isso, não temos nada a opor-nos se a maioria das bancadas entender o contrário. É apenas uma mera pequena formalidade em que nada impede a votação do ponto. De qualquer forma, seria útil que, em termos de ata em minuta e ata final, ficasse esta nota. Obrigada. PS, bancada PS. Continuidade da anterior. Portanto, há uma ordem de trabalhos, nós já temos hábito de seguir, e a ordem de trabalhos não pode ser alterada aqui em cima do sueco só porque alguém desce e alterar. Portanto, esta Assembleia é a continuação da Assembleia anterior. O PS entende que isto não deve ser alterado. Não há aqui mais nenhum ponto para discutir, a não ser este, não vejo nada. É o ponto 3, a apreciação e votação da primeira revisão orçamental. É isto que temos que discutir para a bancada PS, é isto que temos que discutir. Obrigado. Bloco? Bancada do Bloco? Tem uma coisa a dizer sobre o assunto? Não está a ouvir? O Bloco tem alguma coisa a dizer? Não. Independente? Não. Portanto, vamos votar em bloco. Não vale a pena estarmos a votar isto, fazer aqui. Portanto, o Sr. Presidente quer falar sobre a revisão orçamental? Muito rápido, Sr. Presidente, muito obrigado e boa noite a todos novamente. Portanto, esta revisão orçamental, que é a revisão número 1, obrigatoriamente tem que vir à Assembleia de Freguesia para ser aprovada, caso contrário, o saldo que transitou do ano 2020 para 2021 não pode ser mexido, ou seja, não podemos contabilizá-lo orçamentalmente no ano 2021 se ele não for aprovado. O saldo que a Junta de Freguesia transitou para o ano 2021 foi de 198.597,28 €. É esse sentido, esse saldo que nós queremos que seja introduzido e, se possível, aprovado nesta Assembleia, por forma a que a Junta de Freguesia possa liquidar os compromissos que não foram pagos em 2020. O caso daquilo que falou das cotas da ANAF, algumas obras dos contratos interadministrativos que estão em andamento e outras estão a aguardar esta aprovação, porque nós temos que pagar ao empreiteiro quando ele fizer as obras e é verdade que este dinheiro faz falta para esse efeito. E mais ainda, numa altura em que vivemos de pandemia, em 2020, acentuada, em que a Junta de Freguesia perdeu centenas ou dezenas de milhares de euros de receitas, porque foi a entidade que ajudou o comércio local ao isentar as taxas de publicidade e ocupação da via pública que eles estavam obrigados a pagar. A Junta de Freguesia, ao isentar esse pagamento, não arrecadou essas receitas, mas ajudou, por sua vez, a aguentar, no fundo, a que os comerciantes pudessem sobreviver, apesar de tudo com muita dificuldade, mas pelo menos não foi à conta da Junta de Freguesia que eles se foram abaixo ou não aguentaram. Portanto, num ano em que a Junta de Freguesia realmente arrecadou menos receitas, passa com um saldo de 198 mil euros, quase 200 mil euros. E esse dinheiro não é por mero acaso que está aqui como saldo. É dinheiro que, ou porque não pagámos, foi o caso da ANAF e outras situações dessas, que não pagámos em 2020 e que estávamos a pensar pagar em 2021, e o caso de alguns contratos interadministrativos que fizemos com a Câmara Municipal e que as obras
estavam em curso, não liquidámos a obra toda no ano 2020, mas teremos que liquidar em 2021. Portanto, que há obras que ainda estão a aguardar, que é o caso dos passeios no bairro de Santiago, o caso da requalificação também no bairro de São João, que ainda não avançou, porque eu percebi logo à partida, com estes adiantamentos forçados que a CDU e também um bocadinho conivente com o PSD, de nos fazer adiar constantemente esta aprovação, eu disse, espera aí, senão eu mando fazer obra e depois não tenho dinheiro para pagar, e eu, como disse na última Assembleia, onde foi reprovado as contas de 2020, disse, eu não deixo nem para mim, nem para os outros, dívidas por liquidar. Muito obrigado. Alguém das bancadas quer pronunciar? Zé Vilela? Boa noite a todos, através do Sr. Presidente da Mesa e da restante Mesa e restantes eleitos e Executivo, através também do Sr. Presidente. Boa noite e o saudável público. É pouco, mas é de qualidade. Eu queria só dizer uma coisa. O Sr. Presidente há bocado explicou-me mal, se calhar sou eu que não entendo, que não pagou a cota de 2020 da ANAF por causa da revisão orçamental de 2021. Se o Sr. Presidente tivesse pago em 2020, quando a conta da ANAF é paga relativamente a 2020, não havia problema, não apresentava agora um saldo de 200 mil, apresentava ligeiramente inferior. Está-nos a atirar, digamos que, como diz o povo, areia para os olhos. De qualquer maneira, o documento dos fluxos de caixa foi aprovado em reunião de executivo e temos que, a partir daí, ver algum garante para isto ir à votação. Não sei qual é a tendência de voto das forças políticas, mas bom. Mas a questão do não pagamento em 2020 da ANAF é mesmo uma explicação ao Sr. Presidente Renato Alves. Muito obrigado. Força. Podes falar, podes falar. Muito obrigado, Sr. Presidente. Não. O Sr. Presidente é a bancada do PS, a bancada do PS. Boa noite, Sr. Presidente. Cumprimentar a mesa, o Excelentíssimo Executivo, os eleitos aqui presentes. Eu não vou estar aqui a falar de se paga a ANAF, se paga A, se paga a B, se paga a C. O que estamos aqui a discutir é a aprovação de um documento para defender os interesses da população. Quando estamos a falar num documento em que vai disponibilizar verbas para executar obra, acho que sim, e o Partido Socialista está consensual em votar a favor. Portanto, eu não vou estar aqui a discutir se é A, se é B, se é C. Acho que aqui temos que preocupar é com as pessoas. Se este documento vai resolver o problema das pessoas e dos bairros, é claro que nós votamos a favor. Muito obrigado. Não havendo mais inscritos, dou a palavra ao Presidente do Executivo. Sr. Presidente, eu ouvi atentamente o eleito Vilela, só que ele tem uma memória muito curta e passaram poucos anos desde que ele saiu do Executivo da Junta de Freguesia. É que as cotas da ANAF do ano em que o senhor saiu do Executivo foram pagas por este Executivo. E porquê? Porque nós nem sabíamos disso. E eu, para ir ao Congresso da ANAF com o senhor Presidente, infelizmente falecido, viriato de cabeça branca, tive que pagar as cotas à pressa para podermos participar naquele Congresso. Portanto, aquilo que o senhor diz não colhe para aqui, porque a nossa intenção, porque estas são dívidas da Junta de Freguesia, e a Junta de Freguesia é uma pessoa de bem e paga a toda a gente. Eu gostava de saber, de facto, o que é que uma coisa tem a ver com outra. Nós estamos a falar no pagamento de 2020 e o Sr. Presidente podia ter dito logo, nós não pagámos porque eu, quando estive na Junta até 2006, também não pagava. Não, mas a gente está claramente, aliás, o jovem que falou antes de mim, disse bem, a gente está a discutir a revisão orçamental para passar o saldo de 2020. Não é isso que a gente está a discutir, ele disse bem. Mas o Sr. Presidente está a falar em memória, começou logo a falar em memória. Eu, de facto, a memória já não está perfeita, mas
mas há coisas que de facto não brada aos céus. Brada aos céus, aliás. Muito obrigado. Eu vou dar a palavra ao Presidente do Executivo, mas não vale a pena darmos tacada para lá, tacada para cá. Eu também porque acho que vamos não. Eu fiquei surpreendido com a posição do eleito Vilela, quando ele próprio também questionou porque é que, quando eu já anteriormente tinha dito que nós não liquidámos em 2020, porque iríamos liquidar em 2021. Mas como este documento tem vindo a ser adiado por parte de algumas bancadas, só em 2021 é que podemos liquidar. E depois mais fiquei surpreendido porque ele já se esqueceu do que fez quando esteve no Executivo da Junta de Freguesia e, se não estou em erro, era o tesoureiro. Foi só por causa disso, mais nada. Muito obrigado. Fernanda Santos. Boa noite. Sr. Presidente, é só aqui pôr aqui um ponto de ordem, porque acho que nos estamos a esquecer de algumas coisas. Primeiro, o Sr. Presidente do Executivo tomou posse em outubro, portanto, até ao final do ano podia perfeitamente pagar coisas que estivessem, ainda estava em tempo de pagar a ANAF. O que se passa é que estamos em julho de 2021 e todo o ano de 2020 da ANAF não está pago. Tendo atenção que normalmente o saldo de gerência só é incorporado mais ou menos durante o mês de abril, com mais atraso, menos atraso. Sr. Presidente, já há pouco lhe disse que agradecia que não falasse enquanto eu estivesse a falar. É uma questão de respeito, eu procurarei não fazer o mesmo e, se o fizer, por favor, agradeço que me chame a atenção. Muito obrigada. Depois, Sr. Presidente, nós não podemos deixar de registar que o dinheiro que recebeu da Câmara Municipal em agosto do ano passado, salvo erro, quando assinou os contratos interadministrativos, agora diz que ainda vai pagar contas daquilo que fez o ano passado. Então o que é que fez ao dinheiro que lá tinha? Não pagou as contas a tempo e horas porquê? É porque neste caso não é a falta de dinheiro, Sr. Presidente, tinha lá o dinheiro. É que nós só queremos deixar aqui este registro e depois estamos disponíveis para poder passar à votação. Mas é que há coisas que nós não podemos deixar passar em branco, porque sabe, o Sr. Presidente devia, em vez de uma escola de fado, devia ter feito uma escola de teatro, porque o Sr. Presidente era o ator principal e o professor principal, porque tem tanto jeito para teatro, e quando ataca para se defender, significa que não tem argumentos nenhuns neste momento em que possa justificar a sua posição. Sabe, nem sempre o ataque é a melhor defesa. E neste momento o Sr. Presidente está nessa posição. Sr. Presidente da mesa, nós na bancada da CDU está disponível para passarmos à votação deste... O Arlindo pediu palavra. Queres falar, Arlindo? Arlindo Cardoso. Arlindo, espera aí. Da Assembleia, elementos do Executivo, caros colegas de bancada. É só para no fundo, retificar uma coisa que o Sr. Presidente disse, que não é verdade. O senhor vai à contabilidade e pede a listagem das faturas pagadas em atraso. Estão para pagar. Faturas em dívida no fim do mês de outubro de 2017. Mas mesmo assim o senhor ainda tinha mais 2 meses. Se por acaso tivesse cá a cota da ANAF, ainda tinha mais 2 meses. Não está aqui a cota da ANAF, meu amigo. O senhor tem falta de memória. Não está aqui, não. O que você pensa é que a gente vem preparados, pá. Desculpe lá. Não está aqui a cota. Portanto, pergunto à contabilista, se faz favor, que lhe dê esta listagem para ver se está lá a cota da... O senhor não pagou, foi a cota. Sr. Presidente do Executivo. Obrigado, Sr. Presidente. Eu não queria alongar muito nisto porque já em tempos dei alguns indícios de alguma coisa. É evidente que a ata que o Executivo anterior passou com os saldos de gerência no dia 1 de novembro, 31 de outubro, ou 30 de outubro para 1 de novembro, não vem lá que faltava pagar a cota da ANAF, nem vem lá que faltava pagar as faturas à empresa A, B, C ou D, que deram entrada depois em dezembro e em novembro. É verdade, naquela ata... Então, o senhor Presidente da Mesa... O Sr. Presidente da Mesa é que tem que gerir os trabalhos. Está bem, mas tu também não tens necessidade... Tens alguma necessidade disso também? Isto é conforme dá jeito, já percebi. Paga a coisa. Paga o micro. Pronto, e aquilo que... Zé Manela, paga o micro também, faz favor. E aquilo que eu gostaria de continuar a dizer, porque o senhor Arlindo, o eleito Arlindo, quando não lhe agrada a conversa, mas se a gente quiser abrir o guardanapo, também vamos buscar os guardanapos todos.
E a ata que o senhor assinou conjuntamente com o seu secretário e com o seu tesoureiro, diz lá a dívida que o senhor deixou que reconhecia para nós pagarmos. E não fomos nós que assinámos um contrato com a cooperativa 26 de Abril, um protocolo assinado pelo senhor, que nem sequer foi aprovado na Assembleia de Freguesia e muito menos teve essa hombridade de não atribuir esse subsídio à cooperativa porque sabia que isso era ilegal e foi para tapar os olhos para os cooperantes daquela cooperativa. Isto é que é verdade. E por falar na escola de fado, que eu sei que ela realmente faz muita comichão a muita gente, mas digo-lhe uma coisa, a eleita Fernanda Santos é uma grande fadista, lá isso é, mas a mim aquilo que eu lhe digo é vá cantar o fado para o outro lado, porque a senhora nem sequer tem calibre para entrar numa escola de fado daquela envergadura. Não vale a pena, Fernanda. Fernanda, a gente não ganha nada com isto. E isto ultrapassou todos os limites, Sr. Presidente. Sr. Presidente da Mesa, Sr. Presidente da Mesa, um ponto de ordem à mesa e uma defesa da honra. O Sr. Presidente da Junta não pode ser ofensivo. Já não é a primeira vez que é ofensivo comigo. Não me esqueço, Sr. Presidente da Junta, quando foi ofensivo com o meu falecido pai, não há muitos anos. E não lhe admito que seja ofensivo, porque eu não fui ofensiva para si. O Sr. Presidente tem uma grande lábia, tem uma grande conversa e o fato de pesadinha sabe-o todo e as clássicas também. O Sr. Presidente da Junta não seja ofensivo. E quanto ao senhor membro do Executivo, Horácio, que eu saiba estar a conversar com o meu colega de bancada não incomoda. Se o incomoda, lamento. Tem muita falta de democracia. Pode chamar a atenção que eu tenho o microfone ligado. Não vale a pena. Pode chamar a atenção que eu tenho o microfone ligado. Tendo o microfone... Atenção. Horácio, por favor. Sejam educados. Os senhores estão muito nervosos. Ó, Sr. Presidente da Mesa, isto não pode ser. Isto não pode ser. Lamento, Sr. Presidente da Mesa, que está o Sr. Presidente da Mesa e toda a mesa a ser posta em causa com o comportamento. Horácio. Pelos vistos, os xanaxes que deviam ter sido distribuídos no início da Fernanda, Assembleia não foram. Ó, Sr. Presidente, peço desculpa, mas isto está a ser ofensivo. Se calhar é melhor fazermos um pequeno intervalo que é para o Sr. Membro do Executivo se acalmar. Fernanda. Igor, queres falar? Sr. Horácio, eu não conheço lado nenhum... Horácio, o Movinho não pode intervir nisto. Horácio. Sr. Presidente da Mesa, Horácio, não pode intervir. Quer 5 minutos de intervalo. Posso falar, Sr. Presidente? Por favor, senão eu suspendo os trabalhos e vou-me embora. É meu, o problema é meu. O problema é todo. Então manda calar. Tens aí o... Então, mas você... Horácio, mas tu sabes que também não podes intervir, pô. Não. Como é que estás a falar? Desculpa. Igor. Bom, Sr. Presidente, eu estou um bocado estufado com isto tudo. Eu parece que estou num filme. Queria só pedir ao Sr. Presidente da Mesa para que ponha um ponto de ordem, porque realmente eu venho para aqui para discutir o problema das pessoas. As pessoas estão necessitadas, que a freguesia teve parada durante muitos anos, mas já vi porquê. É por causa destas mesquinices. E mais, eu vejo estes distúrbios quando a eleita Fernanda larga ali a sandália, porque eu já vi que nunca há problemas, mas neste caso há sempre problemas. Estamos aqui para defender os problemas das pessoas e vamos resolver o problema das pessoas. Não vamos estar agora a falar do passado, porque está visto porque é que isto teve parado durante tantos anos. Vamos falar do problema das pessoas, vamos resolver o problema das pessoas. Não vamos estar aqui agora a mandar farpas A, B ou C. Queria pedir ao Sr. Presidente para que mantenha um bocadinho de ordem aqui na Assembleia. Muito obrigado. Carlos. Sr. Presidente, é só para dizer o seguinte. Infelizmente, esta Assembleia está cada vez mais pobre. Eu, sinceramente, não percebo a posição de alguns eleitos aqui quando questionam coisas que nem sequer estão na ordem de trabalhos. Ou seja, há aqui uma tentativa e uma intenção clara de desviar a atenção para um documento que nem existe aqui nem é falado. Nós estamos aqui para discutir o saldo, estamos aqui a discutir alguma coisa de interesse para a população de Camarato em circulação. E, pelos vistos, alguns elementos da oposição já nem querem que se transite dinheiro para o ano seguinte. Se são candidatos e estão com ideias de ganhar eleições, como é que querem trabalhar se nem sequer querem aprovar a transição do saldo de um ano para o outro? Por amor de Deus. Desceu-se aqui a um nível já tão baixo, que eu cada vez tenho menos vontade de vir a estas Assembleias. Obrigado.
bancada do PSD pediu a palavra? Não. Não. Ó, Fernanda, eu vou-te dar a palavra, pá, mas... Ó meus caros, se vos incomoda a minha presença, azar, sou tão eleita aqui como vocês são. O que eu não posso admitir de ninguém, assim como não devem admitir de mim, se por acaso o fizer, que não o faço, é ser ofensivo e ser mal educado como tenho sido. E neste caso, desculpa lá, mas agora vais-me deixar falar, por favor, que eu também estive a ouvir. Pelos vistos, eu sou uma acendalha. Epá, gostei de saber que sou uma brasa, pelo menos. Fico muito satisfeita com a idade que tenho, porque eu tenho que gozar com isto, tendo atenção à situação que isto está. O que nós não podemos permitir é que sistematicamente, deste lado dali do Executivo, os eleitos desta bancada, que incomodam porque são oposição e colocam questões como é o seu direito, sejam sistematicamente gozados e tenham atuações mal educadas daquele lado. Depois às vezes não reagimos bem. Não reagimos, porque quem não se sente não é filho de boa gente. E eu já não é a primeira vez que sou ofendida pelo Sr. Presidente do Executivo mal educadamente. E se eu tinha há pouco o microfone ligado, só dizer porque eu não me apercebi de todo. Não me apercebi de todo. E, Sr. Presidente, é de facto lamentável neste momento tenha havido estes momentos. Eu, de facto, lamento-os pela falta de democracia que eles muitas vezes revelam. E lamento também que o Sr. Presidente da Junta tenha sido vilipendiado várias vezes neste momento pelo Sr. Presidente do Executivo, que praticamente o gozou aqui à frente de toda a gente. Isso mostra uma grande falta de respeito para com os eleitos desta Assembleia, de facto. E quando nós colocamos aqui as questões, não colocamos aqui nenhuma questão que se afastasse daquilo que estávamos aqui em cima da mesa. Foram trazidas aqui à população pelo Executivo questões que não tinham nada a ver com a revisão orçamental, de facto, porque a minha intervenção falou na revisão orçamental e em dois pontos que o Sr. Presidente a cota da ANAF e os contratos interadministrativos que estão para ser pagos com esta revisão orçamental. Minha intervenção baseou-se apenas nisso e nos comentários que fiz a essa intervenção. A partir daí, descambamos, de facto, numas atitudes mal educadas, que não são inéditas, infelizmente, e já falei mais do que aquilo que eu tinha dito ao Sr. Presidente que falaria. Eu já vi que o Sr. Presidente do Executivo quer falar. Epá, o melhor é meter o documento à votação, já nós não saímos daqui. Portanto, vou colocar o documento à votação. Quem vota a favor... Quem vota contra a revisão? Quem se abstém? Nove abstenções e 2, 4, 6, 8, 9, 10 a favor. O Bloco de Esquerda votou a favor ou Foi a favor. qual foi a posição de voto do Bloco? Foi a favor. Foi a favor? Não levantou o braço na altura da votação. Não vale a pena isso. Deixa lá a senhora falar. Não tem nada a ver com isso, ele ainda que não percebeu. É assim que se fazem no dia das votações. É por um super. Claro, isso é que é de dizer. Ah, pois. Dá-lhe a volta. Obrigada. Eu disse. Eu já Eu disse abstenho. Absteve-se? Ok. Enfim. Vergonha. Abstenção, portanto foi 3, 4, 6. Agora é melhor decidir. Quem vota contra? Ninguém. Quem se abstém? 7, 9, 10 abstenções e 10 abstenções Não, não é 7 abstenções. e 9 a favor. Não foi 7 abstenções. É assim que fazem no dia das urnas. É convencem as pessoas. Isto é lá dar-lhe a volta. Isso é uma vergonha. À frente da gente. Traga a senhora para aqui ao pé de mim. Meta aqui a senhora. Meta aqui a senhora aqui ao pé de mim. Vergonha. Ok.
Estou a dizer que eu não vou comprar votos. Vamos passar ao ponto 4, ao ponto 5 neste caso. Apreciação e votação da proposta de financiamento para a compra de viatura Renault Kangoo ZE Max 5L, terceira fase do programa de apoio à mobilidade elétrica da administração pública do Fundamental. O Executivo quer dizer alguma coisa? Já disse, anterior Já sessão. tinha dito tudo o que tinha a dizer, portanto isto foi um concurso que nós concorremos, chamemos-lhe assim, para um programa de apoio à mobilidade elétrica na administração pública, em que concorreu muita gente, muitas autarquias e empresas públicas. A nossa freguesia foi contemplada, neste caso, com essa possibilidade, em que poderemos ter uma viatura elétrica, totalmente elétrica, com um custo ou financiada à volta de 40%. Eu tinha dito outra vez 50%, é à volta dos 40%, os 50% era para os carregadores. E pronto, isto vem na sequência daquilo que nós temos feito ao longo dos anos, foi renovar a frota e cada vez mais termos uma economia e um ambiente saudável, poupando o ambiente e as emissões de CO2, que são as maiores poluidoras, pelos vistos que há no mundo. Estas viaturas vão contribuir para essa redução. Portanto, era só isso que eu queria dizer, mais nada. Portanto, a bancada da CDU deu a palavra. Arlindo. Sr. Presidente, Sr. Presidente da Câmara, da Junta, gostava que me informasse. O senhor, na última Assembleia, disse que os carros estavam no orçamento e que foram aprovados no orçamento. Eu gostaria que o senhor me dissesse a página em que isto está, no orçamento. Peço desculpa, eu por acaso não trouxe aqui o orçamento, não tenho aqui comigo, mas está nas aquisições com verbas bastante avultadas. Foi aprovado no orçamento para 2021 e está contemplado o financiamento para a aquisição de equipamentos de viaturas. Não é específico para viaturas elétricas, mas está englobado na mesma rúbrica. Agora não posso garantir aqui porque não tenho aqui o documento comigo. O orçamento de 2021 e não está cá nada disso, desculpe lá. Na rúbrica de aquisições não está cá nada. Não é preciso. Eu venho aqui às grandes opções do plano, não está cá nada. Vou às relevantes, não está cá nada. Está bem, mas eu estive aí a ver, também não está cá nada. Pode não ter sido preenchida. Está tudo, está zero. Pode seguir, até qualquer das formas, está de certeza, mas se não estivesse, o que ia acontecer, havia uma modificação orçamental e logo se resolveria o assunto como tudo o resto que há. É preciso que haja orçamento. Muito obrigado. Bancada do PS, Carlos Lopes. Posso falar? Posso? Muito obrigado, Sr. Presidente. Ora bem, isto é um assunto que já não é a primeira vez que vem aqui à Assembleia, já cá esteve noutras Assembleias. O que acontece é que trata-se da renovação da frota, trata-se de um investimento, como disse o Sr. Presidente, e muito bem. No fundo, estamos a falar de carros elétricos, que é muito bom para o ambiente.
E para além disso, o que estamos a discutir aqui nem sequer é aquela questão que foi colocada, que não está no orçamento, certamente que estará, mas mesmo se não tivesse, como disse o Sr. Presidente e muito bem, poderia haver uma revisão orçamental. De qualquer maneira, o que estamos aqui a discutir é a proposta de financiamento, que é outra questão, não é? Proposta de financiamento para a aquisição destas viaturas. Portanto, eu penso que é um passo enorme que se pode dar, porque a frota está obsoleta, estas viaturas vêm a substituir outras que estão paradas, que nem sequer têm já a hipótese de manutenção, dada ao seu estado degradado e aos anos que têm. Estamos a falar de viaturas com 20 e tal, quase 30 anos, por aí. Portanto, a frota tem que ser renovada, quer para este Executivo, quer para o próximo. Se não houver renovação da frota, é óbvio que qualquer dia querem trabalhar e não conseguem. Portanto, penso que é um assunto muito importante e que os eleitos deviam ter isto em consideração para aprovar esta proposta. Obrigado. Já chegaram a alguma conclusão? Eu sei. Deixa lá ver se eles chegam a uma conclusão. Marco e Arlindo, chegaram a alguma conclusão? Dou a palavra ao Presidente do Executivo. Sr. Presidente, o que nós estamos aqui a aprovar, ou a tentar aprovar, é o financiamento, ou seja, este programa, eu há bocadinho não me expliquei, porque já tinha sido explicado na outra Assembleia, aquilo que vem aqui é a aprovação da forma de pedir financiamento para a aquisição destas viaturas. E porquê é que é preciso pedir financiamento? Se fosse paga pronto pagamento, nós nem sequer trazíamos isto aqui que não era necessário. O que nós somos obrigados a fazer é quando é financiamentos. E trazemos isso porque o próprio programa assim o obriga. E o mínimo de financiamento para a aquisição destas viaturas, o mínimo é 4 anos. E é por estes 4 anos que nós estamos a pedir financiamento para poder pagar estas viaturas. Portanto, senão nem sequer vinha cá esta proposta, ou estas duas, esta e a próxima proposta. Portanto, as propostas são de financiamento e em que a Junta de Freguesia vai pedir um financiamento o mais tempo possível, mas daquilo que é o programa que esta proposta do tempo. Eu acho. Portanto, o que nós estamos aqui a aprovar é financiamento, não é a compra, porque o carro não fica logo em nosso nome, vai ficar passado 4 anos depois de estar liquidado. Mas nós temos 40% de financiamento sobre estas prestações de 4 anos que vamos ter. Podíamos ir até 8 anos, se não estou em erro. Mas nós quisemos ir para o mínimo que o programa exige. Muito obrigado. Eu penso que toda a gente já está esclarecido sobre o assunto. Vou colocar, portanto, este ponto à votação. Ainda querem falar? Pedíamos em um intervalozinho para nós discutirmos melhor isso, está bem? As outras bancadas concordam? 5 minutos? Hã? 5 minutos. 5 minutos. 5 minutos? 5 minutos? Vamos suspender os trabalhos por 5 minutos. Mas tentem ser breves para estarmos aqui às 5 para as 10. Obrigado.
Eu penso que este assunto está mais que esclarecido. Vamos meter o ponto 5, neste caso, à votação. Quem vota contra este ponto 5? Quem se abstém? 8. Portanto, abstenções 7 CDU e 1 do Bloco. Quem vota a favor? 9. Não, o Bloco já votou, já se absteve. A senhora do Bloco levantou a mão a dizer que era abstenção. Eu vi, então, eu vi a senhora levantar a mão na abstenção. Ela absteve. Como fez há pouco. Há pouco fez isso. Eu vi a senhora abster-se, levantou a mão na abstenção. Desculpe, eu Há pouco votei a fez isso. favor. Epá, Há pouco perguntou. isto passa sempre na mesma, mas estamos Há aqui a pouco pressionar fez a isso. senhora. Votou, portanto. Dona Florinda, diga uma coisa, votou a favor ou absteve? Votei a favor. Ok, obrigado. Obrigado. Exatamente. Há pouco fez isso. Mais nada, como fez há pouco. Claro, claro. Tiago, declaração de voto, podes fazer. Obrigado, Sr. Presidente. Nós não fizemos a discussão deste ponto porque achamos que já a fizemos em abril. Nada mudou de lá para cá, a não ser a confirmação de que a Junta tem demasiadas despesas para este investimento. A última coisa que quero deixar aqui bem claro é que sempre falámos da renovação da frota, estamos completamente a favor. Com uma melhor gestão, certamente teríamos estado a favor. Obrigado, Sr. Presidente. Sim, vais apresentar a declaração por escrito? Ou... É? Ok. Obrigado. Portanto, vamos colocar à discussão o ponto número 6, que é aquisição e financiamento para compra de viatura Renault Zoe, terceira fase do programa Administração Fundamental. Portanto, o outro era uma Kangoo, um carro de trabalho, este é um carro ligeiro, é um Zoe. Portanto, não é um carro de trabalho. Não, Está bem. Vocês perceberam o que é que eu quero dizer? não ouvi. Portanto, quem é que quer falar? O Sr. Presidente quer Muito obrigado, falar Sr. sobre o assunto? Muito obrigado, Sr. Presidente. Este carro, como o outro anterior, um apesar de ser uma Renault Kangoo e este ser um carro ligeiro normal, é para trabalhar. Em princípio, será distrito aos serviços administrativos e especialmente àqueles que mais circulam para haver uma maior poupança em vez de andar com outros que gastam combustível, que deixem de gastar gasóleo e até porque vamos aproveitar para abater, que vocês conhecem estes dois carros, eu não disse há pouco, são as Skodas. As Skodas que já cá estão na Junta de Freguesia há mais de 20 anos, talvez, eu não posso garantir isso, mas há mais de 20 anos que estão cá, assim como todos os carros da Junta de Freguesia, estão cá todos há mais de 20 anos, a não ser aquele que eu ando, que acho que tem 15, se não estou em erro, foi comprado, foi o único, se não estou em erro, foi comprado novo para a Junta de Freguesia e realmente ainda está em muito boas condições. Portanto, esse não é para ser substituído. O que é para ser substituído são as Skodas que já tinham vindo da Câmara Municipal para a Junta de Freguesia de Camarate, sem qualquer custo, como é óbvio, para a Junta de Freguesia que provieram da Câmara Municipal. Muito obrigado. Portanto, penso que este assunto está debatido porque é similar ao outro, portanto, não vale a pena estarmos aqui com grandes discussões. Portanto, vou meter à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? 7 CDUs. Quem vota a favor? Portanto, 8 PS, 1 Bloco e 1 Independente. Ok. Agora... queres fazer declaração de voto outra vez? Obrigado, Sr.
Presidente. Vamos entregar por escrito, mas a declaração de voto é igual à anterior. Obrigado. Vamos entrar no ponto 7, mas nós não temos documentos sobre este ponto. Não sei se o Executivo quer retirá-lo. Não. Posso, Sr. Presidente? Sim, força. Portanto, a Junta de Freguesia, porque a Câmara Municipal está ainda a analisar os contratos interadministrativos para 2021, não teve tempo, deve de certeza absoluta analisá-los depois das eleições autárquicas, para nós o podermos trazer aqui. Se, entretanto, ainda durante este mês, a Câmara Municipal aprovar algumas das propostas que nós temos ainda direito, segundo as negociações que fizemos com a CDU na Câmara Municipal, o PS fez com a Câmara Municipal, para este ano 150 mil euros e ainda 30 mil euros do ano de 2020, que transitaram para 2021, para as quais nós fizemos propostas para esses investimentos. Portanto, para 2020, ainda falta à Câmara pronunciar sobre duas obras que nós propusemos, que era asfaltar nas Sousas a Rua 1 e a Rua 6. A Câmara Municipal até ao momento ainda não disse nada, estamos a aguardar, é o investimento na ordem dos 30 mil euros. Esse investimento de 30 mil euros não eram só esses, mas mais 13 mil que a Junta de Freguesia iria meter, serviriam para requalificar o mercado do Catejal. Como a Câmara entendeu que não, e eu acho que também muito bem, que o mercado do Catejal requer uma requalificação profunda, se calhar de algumas centenas de milhares de euros, e então nós optámos por aquela verba dos 30 mil euros que eram os da Câmara, porque os 10 ou 12 mil eram da Junta, ou seja, todas as obras que a Junta de Freguesia tem feito através dos contratos interadministrativos, a Junta de Freguesia também coloca a sua cota parte nessas obras. Portanto, não são obras que a Câmara paga integralmente, porque a Junta de Freguesia também participa com uma parte dessas infraestruturas. Portanto, do ano 2020 faltam 30 mil euros da Câmara Municipal de Louros, que nós propusemos para asfaltar a Rua 1 das Sousas e a Rua 6 das Sousas, e para o ano 2021 estamos a aguardar as propostas que nós fizemos na ordem dos 150 mil euros. Até ao momento a Câmara Municipal não disse nada, e é o que eu disse, no ano passado só aprovou em finais de julho os contratos interadministrativos, que alguns ainda estão por cumprir e vão ser cumpridos agora, já que o saldo está introduzido e está aprovado, e vamos aguardar o que vai acontecer. Esperemos que a Câmara Municipal ainda, no decurso deste mês, aprove em reunião de Câmara, para, se calhar, ainda temos que fazer uma Assembleia Extraordinária, no sentido de se aprovar as propostas da Câmara Municipal e ainda ir até final de julho à Assembleia Municipal para que possamos fazer obra ainda até às eleições. Ou seja, isto é o último dia, pelos vistos vai haver obra, de certeza absoluta que não vai ter tempo para as acabar todas, porque terão que ultrapassar depois para o mês de outubro ou novembro. Muito obrigado. Quer dizer que com isso é que vai retirar o ponto? Que seja retirado este ponto e logo se vê para o futuro. Portanto, tendo sido o ponto 7 retirado, o ponto 8 passa a 7 neste caso, que é situação financeira e atividades de Junta de Freguesia nos termos da linha E do número 2 do artigo 9 da Lei 75/2013 de 12 de setembro. Não sei se o Executivo quer dizer qualquer coisa sobre o assunto. Sr. Presidente, a Junta de Freguesia tem apresentado trimestralmente os relatórios das atividades, das obras, daquilo que tem vindo a fazer. Isto desde o início do mandato. Entregou sempre por escrito todos os trimestres, ou em relação ao último trimestre, em relação às Assembleias Ordinárias, e pronto, e acho que a documentação, pode haver alguns esclarecimentos adicionais que possam ser feitos, ou alguma dúvida que surja sobre a documentação que já foi entregue. Muito obrigado. Bancada da CDU. Sr. Presidente, gostava que me respondesse a duas situações. Uma é que gostaria que me informasse o que é que se passa com a Segurança Social. A segunda é que gostaria que me informasse o que estava a passar no domingo no cemitério paroquial de Camarate, porque era 21h30 e ainda estava aberto. Só.
Termino. José Manuel Vilela. Então, sou eu? Eu queria pôr aqui 3, 4 questões. 3 é relativa a obras que estão há 3, 4, 2 anos paradas. Ainda há bocado vi uma pessoa tropeçar ali naquela vedação ali da obra ao pé da junta. Faz-me confusão e eu gostava que o Sr. Presidente me esclarecesse o porquê de tanta obra em stand-by. A olaria, nós já sabemos, já discutimos que não vejo nos historiais nem no Torre do Tombo que a Camarate tenha uma tradição oleira, mas também não é para aqui a discussão, que a discussão agora, a obra iniciou. Só que está ali há 3, 4 anos, aquilo de facto toda a gente comenta, toda a gente cai lá, e está ali, parece que é o ex-libris ali do centro de Camarate, há 4 anos, não sei quais são as razões. Certamente há uma contrapartida ou alguma dificuldade que eu não consigo vislumbrar. Não é uma questão de memória, é uma questão visual. A segunda questão é o alcatroamento da Rua de São Jorge da Apelação, que de facto chegou ao meio e ficou por ali. O terceiro caso é as casas de banho de Unhos, que aqui há dias fui a Unhos, queria ir à casa de banho e pensei que ao fim de 2, 3 anos já estava a casa de banho arranjada. E deparei-me com as casas ainda em esboço. Eu já sei, não presumo que o Sr. Presidente vai dizer que a culpa é de A, é de B, é de C, é da Segurança Social, é do Fisco, é da Câmara, é do Governo. Mas tenho este problema em relação a estas obras que estão de facto paradas há tanto tempo e que não há uma explicação cabal que me convença, a não ser que apareça hoje e público por aqui isso aconteça. A minha preocupação agora mais premente foi que ontem fui ao bar do Espinhal, o executivo da junta, honra seja feita em termos de contas e não sei o que mais, as juntas diversas em Unhos, ao longo de tantos anos, habituaram-me a uma clareza e uma explicação completamente diferente, por isso é que eu me espanto que chegue aqui e, de facto, dou com este espetáculo aberrante, digamos assim. Os executivos anteriores, quando Unhos, de facto, era uma freguesia una e exclusiva, eram, de facto, em questões de contas e sem comentários, era impecável. Mas fez durante o seu mandato um jardim, isto a respeito de quê? Fez durante o seu mandato a esforço de alguns trabalhadores e da dedicação de alguém, um jardim a seguir ao retiro do Minhoto, não sei se estão a ver, quem vai na estrada Comandante Ramiro Correia de Unhos para Frielas, aquela obra daquele jardinzito com uma mesa, com um banco, saiu, digamos que da cara de todos nós lá, empenhámos-nos naquilo, fizemos com algum orgulho. Ontem cheguei lá e vi aquilo completamente destruído. Eu não ouvi aqui ninguém falar nesta Câmara que de facto havia a intenção de dar a volta àquele espaço. Nem me parece a mim que a autarquia esteja em condições económicas e financeiras para se poder dar ao luxo de desfazer aquilo que, digamos, custou tanto a fazer. Era uma explicação, certamente há uma explicação forte para isto. Eu é que, como não sei, e deparei-me ontem e hoje que aquele aparato, digamos, nefasto de desmantelamento completo do recinto, e fiquei, de facto, o saudosismo, a gente fez aquilo com tanto sacrifício e com tanto carinho, digamos assim, e de repente aquilo, pum, pronto, era só isto. Muito obrigado. João Soares. Então, boa noite a todos. A pergunta que eu gostaria de colocar ao Sr. Presidente é sobre o Parque Desportivo de Camarate.
Foi uma obra inaugurada há 21 anos pelo nosso camarada, é uma obra da CDU, pelo nosso camarada Adão Barata, sendo por isso um parque ainda novo, porque só tem 21 anos, mas que já parece velho, tal o estado de degradação que existe ali. Porque eu normalmente frequentava muito aquele parque e ele estava capaz de ser frequentado. Neste momento não encontro isso. Porque a relva está seca, não sei se já estão a regá-la ou não, o que é certo é que ela está sequíssima. Existe uma manifesta falta de limpeza, porque a erva, não é a relva, erva ali por todo lado, falta de limpeza. Em relação ao circuito de manutenção que existe ao fundo do parque, aquilo ele já não existia. Aquilo que eu fui lá há uns dias para praticar um bocado de desporto, mas aquilo realmente está num estado lastimoso, cheio de buracos, sujeito ali a fazer alguma lesão, porque aquilo está cheio de buracos, possivelmente não está capaz de ser utilizado. Depois, em relação, a minha pergunta é: o que é que a Junta faz à verba, porque estando aquilo naquele estado, o que é que a Junta faz à verba que recebe por parte da Câmara, dado que aquilo é um espaço de grande importância para a população, e a pergunta mantém-se, e era saber porque é que aquilo está naquele estado. Muito obrigado. Não sei se o Presidente quer responder, se quer já deixar que a bancada do PS também intervenha. Sim, força. Muito obrigado. Antes de mais, queria só saudar aqui o Executivo pelo trabalho que tem desenvolvido aqui na nossa União de Freguesias, bem como todas as infraestruturas que, com muito esforço, foram mantidas ao longo deste tempo de pandemia. Como todos nós sabemos, foram locais que tiveram fechados, funcionários que tiveram que ficar em casa e irem se reforçando uns aos outros. Queria só perguntar ao Executivo se tem algum projeto ou se tem alguma ideia de como recuperar um pouco de desgaste de alguns equipamentos que tiveram enquanto estiveram fechados, nomeadamente o parque esportivo. Como todos sabemos, sempre foi um parque que foi utilizado mesmo durante a pandemia, portanto, saltavam as redes e aquilo era utilizado, e creio eu que, portanto, o estado em que alguns equipamentos estarão foi da utilidade que aquilo teve enquanto teve fechado. Era perguntar ao Executivo se tem algum plano para recuperar, portanto, os equipamentos que tiveram fechados e que, pronto, foram-se degradando, como é normal. Muito obrigado. Portanto, não havendo mais inscritos, agora dá a palavra ao Presidente do Executivo. Muito obrigado, Sr. Presidente. Vou começando a responder pelo eleito Arlindo em relação à Segurança Social. Em relação à Segurança Social, houve um atraso no pagamento de 2 mensalidades, e isto porque a Junta de Freguesia, a pandemia é quase desculpa para tudo, mas a verdade é esta: com a quebra de receitas não deu para tudo. E também com o aumento das despesas. Nós tivemos que pagar o suplemento de insalubridade e penosidade aos trabalhadores. Estamos a aguardar que a Câmara nos envie cerca de 30 mil euros, portanto, no período de janeiro a maio, 30 mil euros. Tivemos que acompanhar os aumentos dos ordenados mínimos nacional e a progressão das carreiras dos trabalhadores, e isso tudo afetou, e estamos a aguardar realmente que a Câmara Municipal envie reembolse a Junta de Freguesia para que a Junta de Freguesia cumpra as suas coisas. Portanto, o único sítio onde nós tínhamos realmente que podemos ser, sem ser no saldo que transitou de um ano para o outro, foi realmente nessa fase. Está tudo como deve ser, as coisas estão em ordem. Este mês as coisas ficam completamente regularizadas. Em relação ao cemitério paroquial, o funcionário coveiro que abre e fecha todos os dias o cemitério estava de férias.
o responsável ou a pessoa contratada para abrir e fechar todos os parques, inclusive os cemitérios, não se tendo apercebido que, porque houve uma falha de contacto com a administração, com a Secretaria dos Cemitérios e esse colaborador, não se apercebeu que o cemitério naquele dia tinha que ser aberto e encerrado, e então, quando lá foi encerrar, porque telefonaram a dizer que o cemitério estava aberto, já foi encerrado mais tarde. Em relação ao Sr. Vilela, eu sei que há muita confusão das obras que já foram executadas. Nós não fizemos grandes alaridos daquilo que nós fizemos. Se for preciso fazer uma relação das obras que nós, em 3 anos e meio, este Executivo fez à conta da Junta de Freguesia e também outras, muitas, provenientes dos contratos interadministrativos, e há algumas, que é o caso dessa que falou, que está parada, no seu entendimento, está parada exteriormente, mas a empresa que tem contrato com a Junta de Freguesia está a fazer os móveis que são necessários para o seu interior, porque ela vai ser revestida com mobiliário para, pronto, que é necessário e está dentro dos projetos, como também as divisórias em mobiliário. Assim que isso estiver em ordem, e também agora que o saldo foi aprovado, a obra iniciar-se-á, porque, aquilo que eu disse foi o meu amigo, a Branda vai fazendo os móveis, não faz mais nada, porque se o saldo não for aprovado, a obra não se vai concluir. Portanto, a resposta a essas obras que estão paradas são nesse aspecto. Em relação aos balneários, foi aquilo que me falou, não foi? As casas de banho, balneários, mirador, aquilo tem uma série de coisas ali. Portanto, do que nós fizemos foi, como sabem, comprámos aquele terreno, que não era um terreno, eram casas velhas, 500 e tal metros quadrados, para construir a futura sede da Junta de Freguesia de Unhos, custou, como vocês sabem, 60 mil euros, que depois tivemos que demolir as casas velhas que lá estavam, limpar aquilo, e está a servir de parque de estacionamento, e muito bem, porque as pessoas ali têm-se aproveitado, a população tem-se aproveitado daquele espaço para as obras. Entretanto, o que é que fizemos? Está em projeto, em elaboração de projeto para a construção daquele equipamento, e começámos já a criar condições para refazer todo aquele espaço em termos elétricos, ou seja, naquele largo todo nós alcatroámos, o resto que faltava, abrimos valas e colocámos já a rede elétrica para quando se fizerem ali eventos, é só chegar ali, ligar às tomadas e está a andar. Por outro lado, há lá uma cabine, e isso tudo custou dinheiro, sempre muito dinheiro, que isto não se faz nada sem dinheiro, que vai preparar-se para fornecer eletricidade já a essas novas instalações, que ainda estão em projeto, para a rede também para o multiusos e para esse novo equipamento que está em Tosco, ou seja, já se fez numa primeira fase levantar tudo o que é alvenaria daquele equipamento, que vai servir de armazém embaixo para os nossos trabalhadores, de apoio, e o primeiro andar para casas de banho públicas e também para balneários dos nossos trabalhadores, e também uma cozinha para esse efeito. Por cima aproveitou-se para fazer um mirador, porque foi uma das promessas que o Partido Socialista tinha quando foi para as eleições, foi fazer alguns miradores na freguesia, e aquele por cima, porque tem uma vista espetacular para a várzea do Trancão, toda aquela parte toda ali. Portanto, iniciou-se essa obra, que será concluída quando oportuno e quando houver dinheiro, e o dinheiro temos que deixar passar este ano, e se a pandemia, e se as verbas normais que deveriam entrar na Junta começarem a entrar, com facilidade se fará e se terminará aquela obra. Por outro lado, também eu sei que deve estar um bocado intrigado, porque no Largo Otero Salgado já se abriu um rajo para se pôr ali um bunker para a instalação de uma caixa ATM. Sei que foi no mandato do anterior Presidente Varela que deixaram, pronto, vilipendiar a caixa ATM que lá existia, o multibanco, chama-se multibanco, mas é uma ansiedade da população realmente ali ter uma caixa ATM, e as imposições que o banco nos fez foi criar um bunker próprio para colocar lá a caixa ATM. Mas também, por outro lado, tem visto, está ali obras a andar, por exemplo, no caminho da Mimi, entre e a parte de cima da Rua Ramiro
Correia, nós estamos a fazer uma grande limpeza ali de mato, não sei se já lá passou e viu aqueles caniçais que estavam, que há mais de 15 anos, se calhar, que não sofriam qualquer intervenção, mesmo o próprio caminho, aquela azinhaga que entra pelo caminho da Mimi e depois vai lá parar acima a essa rua principal, a Junta de Freguesia está a proceder ali uma limpeza daquele mato todo e possivelmente irá fazer ali um parque de estacionamento para quando houver festas ou eventos, haver ali um escape para as pessoas poderem estacionar as viaturas. Por outro lado, também falou à frente da paragem do autocarro, no fundo, no Espinhal, aquela zona ali, muito mais do que há 4 anos, não tinha qualquer intervenção. A última intervenção que houve lá foi a Câmara Municipal que asfaltou quando foi na altura do ciclismo, foi a colocação dos sinais luminosos, que em nosso entender foram muito bem colocados, penso que até deviam ter mais também ao fundo da T7 logo a seguir, também deviam ser colocados ali uns novos, porque é aí que tem havido os acidentes e enfim, aí é que, mas pronto, vamos ver se a Câmara Municipal ainda os vai lá colocar, e então depois há ali o largo, onde os autocarros dão a volta e em frente há um jardim, que tinha lá uma lápide que não sabemos o que é que dizia, que presumimos que dizia o nome da rua, que eu até pensava que era alguma homenagem a algum presidente ou à comissão, mas já fui investigar, fui saber, não, isto estava aqui, era uma lápidezinha com o nome da rua de frente, em vez de estar na horizontal como mandam as regras da toponímia. E então o que estamos a fazer é requalificar aquele espaço todo, que vai deixar de ter canteiro, vai ficar todo em pedra portuguesa, vai ser requalificado, aqueles muros vão ser reparados e vão ser todos pintados, tanto nesse espaço como também no largo dos autocarros. Eu sei que isto incomoda, e então especial porque estamos agora em cima das eleições autárquicas, eu é que não sou candidato a nada, estou à vontade. Portanto, ainda não sou candidato a nada, estou à vontade para fazer as obras nesta altura. Portanto, eu penso que isso, em vez de ser uma crítica, devia ser um elogio a esta Junta de Freguesia, que se lembrou, que foi a única Junta de Freguesia, há muitos anos para cá, que se lembrou do Espinhal, como se lembrou também do Cabeça da Agueira, que fez lá obras importantes e ainda irá continuar a fazer as obras que ainda aquilo necessita, porque há largos e largos anos que ninguém lá fez qualquer intervenção em termos públicos. Rua de São Jorge. Rua de São Jorge na apelação, é verdade que quem asfaltou aquele troço, ou seja, não é bem metade da rua, mas quase, foi a Junta de Freguesia a pedido dos CIMAR. Foram os CIMAR porque, para ir às instalações do Jardim de Infância Nosso Mundo, levam os carros do lixo, os caminhões, e tinham muita dificuldade em dar a volta naquela rua. E então pediram-nos para asfaltar aquele troço até ali. E nós fizemos isso à conta toda da Junta de Freguesia. Agora de cor não posso dizer qual foi o valor que se pagou, mas estão nas contas da Junta. E apresentámos agora para o ano 2021 uma proposta de contrato interadministrativo à Câmara Municipal de Louros para asfaltar o resto da rua, ou seja, a continuação daquilo até dar quase à estrada 250 para aquilo ficar, porque no fundo há ali um tipo de urbanização, estão-se a construir ali umas casas e é um trabalho que realmente faz muita falta e que já devia ter sido feito há muitos anos e que nunca ninguém teve a coragem para concretizar. Eleito João Soares. É verdade, o Parque Desportivo, que teve fechado muito tempo por causa da pandemia, e quando abriu, nós realmente vimos que há ali uma falta de cuidado na limpeza daquilo. Nós temos lá a trabalhar, tínhamos 2, temos lá a trabalhar 3 funcionários permanentemente e há muito pouco tempo tive que os chamar à Junta de Freguesia para falar comigo, não fui ao local, chamaram comigo, e chamar-lhes a atenção que a limpeza, não é o corte de ervas, nem nada disso que eu estou a falar, na limpeza dos caixotes do lixo, as teias de aranha à porta das entradas, que vê-se que eram portas que não abriam há muito tempo, que estavam com teias de aranha, tem toda a razão naquilo que disse. E os funcionários foram chamados a atenção e até está lá mais gente a trabalhar agora para limpar com dignamente os balneares, as casas de banho e também fazer a limpeza exterior, que é muito importante. Em relação à relva seca, azar dos azares, a rega foi fechada a finais de setembro, princípio de outubro, e quando colocámos as bombas a trabalhar agora no período do verão, chamemos-lhe assim, primavera-verão, tentámos colocar as bombas a funcionar e elas estavam as duas avariadas. Estavam variadas, o que impediu que se procedesse à rega daquela relva toda, que é muito. Ainda solicitámos aos bombeiros que durante umas semanas
andaram ali a regar, mas é manifestamente insuficiente, mas tínhamos a garantia do técnico das zonas verdes de que assim que a rega começasse a funcionar, a relva de novo começaria a ficar verde, não morria, porque aquela relva não morre desta maneira. E pronto, as bombas já estão a funcionar, ainda é só uma, portanto tem que ser duas. Tivemos que comprar um estabilizador de corrente, porque as bombas aqueciam, porque precisavam do estabilizador, porque aquela fase daquela zona ali, daquele bairro, tem ali uma zona com maior intensidade e que, para trabalhar constante das bombas, elas queimariam lá as coisas. Eu não percebo dessas coisas tecnicamente, mas posso garantir que brevemente, mais 15 dias, está tudo relvadinho, tudo verdinho novamente, etc. Em relação aos equipamentos lá dentro, posso dizer que durante a pandemia todos os bancos foram lixados e passados com Bondex, foram todos passados com Bondex. Reparámos o que pudemos reparar, aquilo que é a competência da empresa, chamámos empresas para reparar em termos de equipamentos, apesar de eles depois terem estado fechados, encerrados muito tempo às crianças para poder brincar com os brinquedos. Há uma falha muito grande desde sempre naquele parque, e foi uma altura realmente, penso que foi quando ele foi construído, não sei se foi do Adão Barata, se foi antes do Castro, do Adão Barata ou do Demétrio, ou até do próprio Falcão. Infelizmente, quem desenhou o desenho daquele equipamento esqueceu-se de uma coisa, é que as pessoas para beberem água nos bebedouros têm que tomar banho ao mesmo tempo, porque ele só funciona quando a rega está a funcionar. Eu percebo que isto é realmente complicado, mas a Junta de Freguesia já colocou, e até porque tivemos lá uma visita do Gil, e houve pequenos cestos, balizas, colocámos as coisas todas como deve ser, e tem-se praticado agora lá o desporto normalmente. Esperemos que agora com a pandemia as coisas não tenham que fechar outra vez, o que era mau para tudo e para todos, porque se alguém ficou prejudicado com esta situação foi, primeiro, a população e, em segundo lugar, a Junta de Freguesia. Não há dúvida nenhuma que estes 2 anos foram 2 anos terríveis para manter isto. E vocês todos sabem, é de conhecimento geral, que os nossos trabalhadores trabalharam 50%, nunca trabalharam a 100%, outros trabalharam em espelho, outros trabalharam em casa, em teletrabalho, e as coisas não são assim tão simples quanto isso. Tem sido muito difícil, mas temos levado a água ao moinho e as coisas têm sido feitas. Equipamentos, requalificámos, não fomos nós, contratámos a empresa para esse efeito, muitos parques infantis dentro das escolas, reparámos o parque infantil do bairro de São Francisco, a Câmara Municipal diz que iria fazer uma profunda intervenção do parque infantil do bairro de Santo António, e aí não mereceu a pena porque roubaram os equipamentos, desapareceram com as coisas todas, e nós, por nossa vez, requalificámos um espaço que é da Junta de Freguesia, em que, para dizer a verdade, o executivo anterior se borrifou naquilo, estava lá, que era o campo de futebol, futsal, não sei o que mais, em que a Junta de Freguesia, este executivo, no ano passado, ali colocou um skatepark, ou seja, a Câmara Municipal fez todo o parque, ficou ali uma obra importantíssima para aquele bairro e não só, e a Junta de Freguesia, como se costuma dizer, pôs a cereja no topo do bolo, foi construir um skatepark no cimo de todo aquele parque realmente que é invejável em muitos lados. Como aquele, ou melhor do que aquele, não tenho dúvidas nenhumas, que só o parque do Planalto, construído pela Câmara Municipal de Loures, tem mais qualidade. Penso que... Sr. Presidente, desculpe lá. Posso? Não sei se o Sr. Presidente já acabou. O Sr. Presidente já saiu do parque, mas ainda não respondeu acerca do circuito. Obrigado. Peço desculpa, estava a esquecer, falei no parque. Pronto, o que é que se passa com o circuito? O circuito, os senhores sabem que aquilo é as casas de banho ali de muita gente que mora ali. E então aquilo é uma complicação limpar, mas é nossa obrigação mandar limpar todo aquele espaço. Aqueles equipamentos todos também foram reparados, também foram tratadas as madeiras, e isso foi dito quando o Gil esteve lá e o Gil assim verificou. Aquilo que ele está a precisar neste momento é realmente o piso. Pôr areião em todo o piso, ou seja, nós já falámos com a empresa para ver se vão lá colocar o piso para dar mais qualidade. Agora, há uma coisa que eu estou aqui e isto, pronto, a gente tem que pensar o futuro. Eu propus, no último passeio sénior que a Câmara fez,
ao Sr. Presidente da Câmara, Bernardino Soares, de que o Parque Desportivo de Camarate necessitaria de uma intervenção completamente diferente. Aquilo que foi construído na época que foi, muito bom, brilhante, sim senhor. Após dias de hoje, e para aquilo que a população quer, as associações querem, ele requer uma grande qualificação. E essa grande qualificação tem que ser com a Câmara Municipal. Inclusive até porque temos falta de rings fechados, temos falta... Pronto, há uma carência muito grande na nossa freguesia, de há muitos anos para cá, não é só de agora. Isto é desde os princípios, chamemos-lhe assim, que nada foi feito na nossa freguesia, especialmente aqui de Camarate. E então, o Sr. Presidente da Câmara anunciou, ou o Sr. Vice-Presidente, foram os dois, que estaria na iminência de se poder construir no Parque das Oliveiras, onde o Executivo anterior amontoava os montes de lenhas, aqueles desperdícios todos, etc., etc., que a Câmara Municipal, quando eu vim para a Junta de Freguesia, fez o favor de retirar tudo, de limpar tudo. Nós temos documentação disso tudo, está tudo documentado. E a Câmara Municipal aí, porque nós aí semeámos trigo, limpámos também o terreno todo, semeámos trigo, agora falta de seguir ao trigo, vamos tirar muita pedra que ainda há por lá, e vamos aproveitá-la para pôr, se calhar, em Unhos, para fazer uma cascata das águas que caem por aí baixo, nesse tal caminho da Mimi, que vai dar, talvez, ao parque de estacionamento que se quer lá fazer. Disse que estaria na disposição de fazer um ecoparque, acho que é assim o nome, não é? Um ecoparque no Parque das Oliveiras. E não havia nada melhor para o Parque Desportivo de Camarate, que é enquadrar o Parque Desportivo de Camarate, bem como essa zona mais acima, que é o Parque de Manutenção, é enquadrar tudo e realizar então uma obra digna da freguesia de Camarate. Isso sim, eu bati palmas ao Sr. Presidente da Câmara quando ele realmente anunciou essa situação. E então, se enquadrar-se tudo, os problemas, neste caso desportivos, que com a construção de um ginásio desportivo, ou aproveitando aqueles parques e umas coberturas, resolve-se grande parte do problema das nossas associações, da nossa União de Freguesias, não só as de Camarate, mas também da Apelação e também de Unhos, Catejal. Não sei se o Igor, portanto... Em relação ao Igor foi aquilo que eu disse, foi requalificámos todos os equipamentos que careciam das escolas todas, que são muitas escolas, nomeadamente os equipamentos dos parques infantis, o do bairro de São Francisco. Falta requalificar uma escadaria no multiusos de Unhos, porque a empresa ainda não teve oportunidade para ficar, porque não pode ser qualquer pessoa, tem que ser empresa qualificada para o efeito, para reparar aquele parque, não é o parque, é uma parte que foi partida, já no decurso da pandemia, e a partir daí o que requalificamos é, nas obras que fazemos, requalificamos, não é só por comprar bancos novos, mas aproveitando as estruturas, mudando algumas madeiras, novos bancos de jardim, pronto, é esse tipo de situações que nós temos vindo a fazer e não têm sido tão poucas quanto isso. Outra coisa que eu queria dizer, que é também para descansar o Sr. Vilela, naquela parte que diz respeito ao espinhal, portanto o banco e a mesa que lá está vão ser recuperadas, vão lá ficar na mesma, e todo o piso, aproveitando a sarjeta que existe lá para o escoamento de águas, vai ser todo com calçada à portuguesa. Portanto, não vai haver zonas verdes, porque o que é que tem acontecido as zonas verdes? O muro, o suporte daquilo, está a dar um bocadinho, então vamos ter que reforçar e, ao eliminar infiltrações de água por ali, penso que se resolve aquele assunto por muitos e muitos anos. Por outro lado também, já estamos a começar por pintar a antiga delegação do bairro Venceslau, a delegação da Junta Freguesia do bairro Venceslau. Também já retirámos de lá o banco que estava lá e que estava já tudo muito estragado. Penso que nos tempos antigos aquilo era para ir para lá outra coisa e não foi. E então o que ficámos, vamos fazer ali bancos e mesas de betão e vamos pôr um piso também no chão para que as pessoas estejam ali sem ervas, sem nada à volta. Portanto, é a requalificação que nós também pretendemos fazer ali na delegação do bairro Venceslau. Eu vou pedir às bancadas já inscritas, a bancada da CDU está inscrita, a bancada do PS também. Faltam 25 minutos. Eu gostava que fossem sucintos. Ainda temos de aprovar a ata em minuta para ver se saímos daqui às 11 horas. Arlindo Cardoso. Sr. Presidente,
Eu, relativamente àquilo que eu expus, não concordo com aquilo que o senhor disse, relativamente ao cemitério. Eu vou explicar porquê. Na cláusula 1, a prestação de serviço, que o senhor disse que os governos é que fechavam, não sei o que, na cláusula 1, a prestação de serviço visa assegurar a abertura e o encerramento diário, incluindo sábados, domingos e feriados, parques infantis, jardins e outros equipamentos, que são também o cemitério, existentes ou a construir na União das Freguesias Câmara de Municípios. Mas isso não se faz, isso não é prática, desculpe lá. Isto não é prática desse senhor. Aquilo que eu sei não é prática. Quem fecha o cemitério e quem fecha é os coveiros. E depois, ao domingo e ao sábado, é que ele lá vai. Portanto, há aqui uma grande falha, portanto, que esse senhor, no fundo, está a ser pago pela Junta e que, no fundo, só faz 10% do trabalho. Agora, há outra coisa. O senhor deu aí uma data de alfinetadas, mas eu não vou responder, que o senhor quer é provocar, eu não vou em provocações. Carlos Lopes. Obrigado, Sr. Presidente. Eu não vou falar aqui muito das obras, porque o documento que foi entregue está bem espelhado, não há dúvida nenhuma que a freguesia mexe bem, e isto pode incomodar muita gente, eu sei que é assim, mas a verdade é que as coisas estão a andar e estão a ser feitas. No entanto, eu queria questionar aqui um assunto ao Sr. Presidente. Eu sei que isto que é da responsabilidade da Câmara, mas eu tive a oportunidade de assistir a uma Assembleia Municipal onde um eleito chamou a atenção do Presidente da Câmara o funcionamento do semáforo na rua Comandante Ramiro Correia, que realmente estava desligado e agora já está intermitente para aí há um mês, ou coisa mais dia, menos dia. Portanto, o Sr. Presidente da Câmara, como foi chamado a atenção naquela altura, deve ter falado com alguém e foram ligar os semáforos. Mas os semáforos são intermitentes e os carros continuam a passar a alta velocidade e o perigo está ali à espreita. Portanto, não sei se o Sr. Presidente da Câmara se esqueceu de mandar mesmo pôr aquilo a funcionar, ou se está em teste ainda, não sei, não percebo. Passo ali todos os dias, várias vezes, só vejo carros a acelerar. O Sr. Presidente disse muito bem, o sinal é bem-vindo, mas as reivindicações que foram feitas, quer nesta Assembleia, quer na Assembleia Municipal, apontava para dois semáforos. E o mais importante ainda era no seguimento da via T5, porque aí é que tem havido todos os acidentes. Inclusive há uma funcionária da Junta de Freguesia que já ficou ali sem 2 carros. Portanto, e já morreram ali pessoas. Portanto, o semáforo foi bem instalado, sim senhor, é bem-vindo, mas isto, há carência de um outro semáforo num sítio ainda mais complicado do que aquele. Portanto, eu sei que já disse, e toda a gente que está aqui eleita sabe, é da responsabilidade da Câmara, mas naturalmente que a Junta de Freguesia deve fazer uma força sobre o Sr. Presidente da Câmara no sentido de resolver aquela questão de uma vez por todas. Agora aqui uma chamadinha de atenção ao Sr. Presidente da Junta, e eu sei que isto poderá ser resolvido facilmente, é o seguinte. Há pouco tempo fez uma obra em Unhos, a recuperação de um casario velho que é ali à entrada daquela rua que dá acesso à delegação da Junta de Freguesia e à Casa Mortuária. Eu conheço bem Unhos, ao contrário do que muitas pessoas aqui dizem que eu não conheço Unhos, mas conheço bem Unhos, e eu recordo-me que naquela placa, ali naquela parede, estava uma placa muito antiga, uma placa de topomínia, muito antiga, que eu não quero exagerar, mas devia ter muito perto de 100 anos, porque não era uma placa comum, era uma placa com os azulejos, que retratava ali umas figuras e tal. O empreiteiro que recuperou aquelas casas decidiu retirar essa placa com o nome da rua. Esta semana andava um taxista, aliás, voltas a perguntar onde é que era a Rua de Vila Nova. E ninguém sabia explicar ao senhor onde é que era a Rua de Vila Nova, porque não existe placa a dizer que ali é a Rua de Vila Nova. Porque o senhor empreiteiro retirou e não o colocou. Portanto, se aquela placa, que era muito bonita e enquadrava-se precisamente no meio, no núcleo antigo de Unhos, se ela estragou, se nidificou, se não a consegue recuperar, eu solicitava ao Sr. Presidente da Junta que tomasse a iniciativa de mandar fazer uma placa para lá colocar, porque afinal em Unhos ninguém sabe onde é que é a rua... agora passou-me de repente o nome, Rua Nova, não é isso? Rua de Vila Nova, perdão. Rua de Vila Nova. Rua de Vila Nova, para quem não conhece bem Unhos, é um bocadinho entre o largo, um troço entre o largo e depois o cruzamento que dá acesso à via T5 e à Comandante Ramiro Correia.
Portanto, a comandante Ramiro Correia é interrompida ali por aquele bocadinho que chama-se Rua de Vila Nova. Era só isto. Muito obrigado. Sr. Manuel Vilela. Para ser breve, é só para fazer uma pequena correção. O Sr. Presidente diz que eu só critiquei. Não critiquei. Só. Critiquei ali a obra do Gameiro, do Sr. Zé Gameiro, onde eu vinha comprar os foguetes antigamente. Eu vinha comprar os foguetes ao Sr. Zé Gameiro. Nunca lá vim comprar olarias nem coisas do género. Eram os foguetes que havia antigamente, aqueles que ainda tinham cana. Critiquei essa obra, não foi por causa da obra, porque não é o local próprio agora, a hora própria. Foi por causa da demora. Há 3 anos que anda ali gente a cair, o Sr. Presidente não se tem apercebido. Critiquei a metade, o copo meio vazio da Rua de São Jorge, está meio alcatroado. Critiquei aquela demora lá em Unho, não critiquei, lastimei que aquilo que saiu-nos do corpo. Eu sou a favor das obras, eu e os empreiteiros. Os empreiteiros também são a favor das obras, então algumas também sou a favor das obras, da evolução. O que eu fiz foi mais a pergunta para saber, porque achei que aquilo, a obra que se vai lá fazer, apesar de útil e necessária e para o futuro, não tem comparação com a premência que há em outras obras na freguesia. E os saldos financeiros, apesar de o Sr. Presidente estar feliz, não são assim tão grandes que nos dê para a gente se esticar. Em relação ao bunker, eu vi lá de facto a escavação e não lhe disse nada. Quer dizer, mas também não me cabe a mim falar, quer dizer, a mim constatar aquilo que acho que devia ser feito melhor. Foi com essa intenção. Não estou convencido que a obra do Bar do Espinhal seja uma obra que dê a utilidade correspondente e proporcional ao dinheiro que vai custar. É a minha opinião. Eu sou um leigo que não percebo nada de obras, mas não sou cego, felizmente. Foi só isso, portanto, não foi uma mera exposição de críticas que eu fiz aqui. É só isso. Obrigado. Só um segundo, Sr. Presidente. Se as bancadas não têm nada a dizer, vou dar a palavra ao Presidente e a sessão terminou, ok? Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu vou tentar ser rápido. Aquilo que eu disse, agora vou começar pelo final, foi que incomoda. Não disse que criticou. Sei que incomoda as pessoas, incomoda por quem passa e não estão acabadas, incomoda outros que veem e que não sabem o que é que vai acontecer, isso incomoda. Faz as pessoas falar, faz saber, faz não sei o quê. Isto é normal, é mexer, incomoda. Agora, aquele espaço que falou no Espinhal, aquilo estava não sei se já não ia lá há muitos anos, de certeza. Porque aquilo estava completamente degradado, logo ali em frente à paragem dos autocarros, onde os autocarros dão a volta. E chama isso quase como nos fetais, no lugar dos fetais como estava, e que a Câmara Municipal foi logo a asfaltar, e muito bem. Eu fiz um videozinho, saiu para a rua, e passado um tempo a Câmara Municipal reparou aquilo e fez muitíssimo bem reparar, porque aquilo estava impossível para os autocarros ali estacionarem. Portanto, o que nós fazemos é na tentativa de melhorar. Nós sabemos que não agradamos a gregos e a troianos, nós sabemos que compete à oposição levantar questões, porque se faz ali, porque se faz ali, se faz acolá, faz acolá. É evidente que eu não quero elogio nenhum da oposição, e muito menos numa altura destas, que vamos ter eleições autárquicas no dia 26 de outubro. Mas, enfim, 26 de setembro. Ora bem, eu concordo plenamente com aquilo que o eleitor Lino disse em relação a esta história dos contratos. Eu há bocado, deste contrato por causa dos cemitérios, etc, etc. Tem toda a razão. Ora, se a Junta de Freguesia contratou uma pessoa para fazer aqueles trabalhos, como disse aí, que está nesse contrato, que é público, está na base Gov, está tudo como deve ser e legalzinho. Ao contrário do que muita gente pensava e que foi denunciar a Junta de Freguesia e que afinal levaram com o tiro pela culatra. Afinal, alguns anteriormente é que se esqueceram de publicar na base Gov, publicar nos diários da República, fazer esses trabalhos todos. Nós sabemos o que é que está e o que é que não está. Temos essa documentação. E, portanto, as coisas estão todas em dia. Agora, o que acontece, foi o que eu disse há bocadinho, e acho, às vezes também sei que não me expresso muito bem, disse que houve um lapso de comunicação entre a Secretaria dos Cemitérios, coordenador, e a empresa. Ou seja, normalmente os cemitérios abrem de manhã com os coveiros, os cemitérios com os coveiros, e encerram com os coveiros às 5h30. É esse o horário. Normalmente.
mas quando os coveiros vão de férias, não há coveiro ali para fazer esse trabalho. E aí tem que haver uma informação ou um telefonema da parte da Secretaria dos Cemitérios, que tem um coordenador, e esse coordenador, pura e simplesmente, esqueceu-se de avisar a pessoa para fazer esse trabalho. E quando foi avisado, porque a população lhe viu que ele estava a bater, etc., etc., a Junta de Freguesia providenciou para se fechar aquilo por volta das 21h30, sensivelmente, as coisas foram. Portanto, não há nada de anormal, porque há muitos equipamentos na freguesia. E a necessidade de contratar uma pessoa deste género, para isto é porquê? Porque os nossos funcionários, por exemplo, no Catejal, saíam às 4h30 e encerravam os parques e os jardins. E as pessoas, quando vinham dos trabalhos, que iam passear com os filhos, tinham os jardins e os parques encerrados. Isto foi para manter até mais tarde a possibilidade das pessoas usufruírem dos parques. Foi para isso que foi contratada esta empresa, não foi por mais nada. Ora, pronto, em relação à lei de Carlos Lopes. Eu não sei, tenho que ver bem o que é que se passa com essa placa, que não sabia, estou a ouvir agora pela primeira vez. Nós falamos muitas vezes, mas o senhor nunca me tinha falado disso. E fala muita coisa de Unhos. Fala muita coisa de Unhos, e não só. Mas disso não falou, vou ver. E depois é evidente que se tiver que se pôr lá uma placa, nós iremos mandar pôr lá. Ou seja, a Junta de Freguesia só tem gasto muito dinheiro a comprar placas e pôr placas. Só não fizemos foi inaugurações dos nomes das ruas, porque também atribuímos os nomes de toponímia às ruas, porque a pandemia não tem permitido. Posso dizer que atribuímos um nome de uma via ao Zeca, ao antigo presidente da Junta de Freguesia de Camarate, que nunca foi da minha cor política ou da cor política dele, e que nós o homenageámos com muito gosto e com muito carinho. Da Manuela Marona, que é uma pessoa que não era afeta ao partido do qual eu defendo as coisas, mas não interessa, era uma pessoa que trabalhou, dedicada e que também foi homenageada. Ao antigo presidente da Junta de Freguesia, o Sr. Coelho, que também achámos por bem homenagear, atribuindo-lhe o nome de uma rua, que foi tudo aprovado. Ao Águias de Camarate e a outras pessoas e instituições. Portanto, foram muitas e para isso comprámos placas para aí, para substituir placas que estavam já gastadas, desgastes, ou que faltavam, que eram roubadas e isso tudo. Nós fizemos muito trabalho desse, é evidente que é a nossa obrigação, não é favor nenhum, precisamente, mas também digo-vos uma coisa, cortámos muita sinalética que havia aí em muitos lados da freguesia, que fazia a confusão às pessoas que queriam circular, em vez de indicar caminhos e os sítios certos, as pessoas ficavam baralhadas com tanta sinalética que havia para aí, e que nós tivemos a coragem, e aí quero agradecer ao meu colega de executivo, Horácio, que ele pronto ficou, andou com os encarregados, andou a ver o que é que era para saltar fora, o que é que era para ficar, e fez um excelente trabalho nessa área. Ainda não está concluído, mas fez um excelente trabalho nessa área. Eu penso que respondi a todos, Sr. Presidente, e não quero alongar mais porque temos que respeitar a hora. Muito obrigado. Os colaboradores da Assembleia, funcionários da Junta, fizeram aqui um esforço com a Secretária. A ata já está pronta, vamos passar de imediato à leitura da ata. Portanto, vamos ler a ata em minuta. Boa noite a todos. Aos 2 dias do mês de julho de 2021, reuniu-se a Assembleia de Freguesia de Camarate, Unhos e Apelação para a segunda reunião da segunda sessão ordinária de 2021, com a seguinte ordem de trabalhos. Ponto 3. Apreciação e votação da ata 33. Ponto 4. Apreciação e votação da primeira revisão orçamental de 2021. Ponto 5. Apreciação e votação da proposta de financiamento para a compra da viatura Renault fundamental. Ponto 6. Apreciação e votação da proposta de financiamento para a compra da viatura Renault Azul fundamental. Ponto 7. Apreciação e votação de contratos administrativos de investimento a celebrar entre a Câmara Municipal e a Junta de Freguesia. Ponto 8. Situação financeira e atividades da Junta de Freguesia nos termos da alínea E do número 2 do artigo 9 da Lei 75/2013, de 12 de setembro. Foram substituídos na bancada do PS Ana Revés por Fernando Sousa, Arlindo Sacristão por Carlos Alberto Santos e Domingos Vieira por Cidalisa Tomás, e da bancada do BE Isabel Figueiredo por Florinda Alves.
Foi colocado à consideração do plenário a inclusão de um ponto para apreciação e votação da ata 33. A proposta foi aprovada por unanimidade e esse ponto passou a ser o ponto número 3, sendo alterados os pontos seguintes. O ponto 3 foi aprovado por unanimidade. O ponto 4 foi aprovado por maioria, com 8 votos a favor do PS, 1 voto a favor da eleita independente, 7 abstenções da CDU, 2 abstenções do PSD e 1 abstenção do BE. O ponto 5 foi aprovado por maioria, com 8 votos a favor do PS, 1 voto a favor do BE, 1 voto a favor da eleita independente, 7 abstenções da CDU e 2 votos contra do PSD. O PSD apresentou declaração de voto. O ponto 6 foi aprovado por maioria, com 8 votos a favor do PS, 1 voto a favor do BE, 1 voto a favor da eleita independente, 7 abstenções da CDU e 2 votos contra do PSD. O PSD apresentou declaração de voto. O ponto 7 foi retirado. O ponto 8 foi apreciado. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão, da qual foi lavrada esta ata em minuta, que depois de lida em voz audível, foi colocada à votação e será assinada pelos membros da mesa. Quem vota contra? Quem se abstém? A ata foi aprovada por unanimidade, portanto a sessão terminou. Boas férias para todos. O Sr. Presidente da Junta quer dizer qualquer coisa? Portanto, em nome da mesa, desejo boas férias a todos e até uma próxima. Sr. Presidente, eu antes de me despedir, como é óbvio, queria dizer aqui uma coisa, se a Câmara Municipal, eu não sei se vai acontecer isso ou não, estamos sempre na expectativa, se a Câmara Municipal aprovar em reunião de Câmara algum contrato interadministrativo, eu ainda solicitarei ao Sr. Presidente que marque uma Assembleia para o mês de julho. Caso a Câmara não marque, iremos depois todos para a campanha ou de férias, de acordo com o caso que cada um vai fazer, e cá estaremos depois em setembro, aproveitando também para desejar umas boas férias, isto se a Câmara Municipal não aprovar contrato administrativo. Muito obrigado.